avião, coloca no silencioso, evite, querido, se distrair, não fala com ninguém, a menos que o ministro peça, assim, de verdade, não se deixe ser roubado, amém? Eu quero chamar aqui, por favor, pastor André Martins, amém? Queridos, pastor André Martins, você ainda não conhece, você vai falar de você? Fala, né? É muita coisa, eu não sei se eu lembro. Ele é cantor, compositor, professor do Rema, da Escola de Ministros, casado com a Bia Beatriz, pai do Benício. Ele é pastor do Verbo da Vida lá em Florianópolis. Amém? Então assim, indo a Florianópolis, você já tem família lá. Você já parou para pensar que Verbo da Vida é isso, querido? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. E querido, que alegria ter você aqui, André. O André é um amigo pessoal, a gente se conhece há muitos anos. Quantos anos já, André, será? Uns 20 anos já, né? Ele cantou no nosso casamento, a gente foi no casamento dele, a gente tem acompanhado o que Deus tem feito. E querido, se você é inteligente, você vai escancarar o teu coração para receber. Não só da palavra, mas da unção que flui através da vida dele. Amém? Que alegria ter você aqui conosco. Taca fogo na igreja, viu? Te amo, lindão. Você pode também dar uma salva de palmas a essa família pastoral abençoada. Eu tenho um carinho. Obrigado. Estou tão orgulhoso disso aqui, gente. Espera aí, só um momento. Nem Salomão em toda a sua glória. Eu tenho muito carinho por essa família. Eu me lembro quando cheguei há 22 anos atrás em São Paulo, em 2003. Pouquinho tempo depois a gente conheceu a Eliane, sua família, suas filhas. E como eu fiquei feliz de ver todos vocês aqui novamente. E ver essa obra, ver esse povo. Como é bom ser fiel ao Senhor, amém? Amar a Deus, a sua palavra. E eu declaro em nome de Jesus sobre essa igreja frutos de fidelidade. Que vocês já estão colhendo, mas ainda irão colher muito mais, em nome de Jesus. Amém? Prazer ver todos vocês aqui. Obrigado pelo carinho, pela gratidão. Eu estou muito honrado, estou muito emocionado, muito grato de voltar a ministrar. Eu acredito que alguns de vocês sabem o que aconteceu comigo nesses últimos tempos. E para mim estar aqui ministrando é um motivo de muita gratidão. Amém? Eu recebi um diagnóstico de um tumor maligno no meu cérebro. E fiz a cirurgia agora em janeiro. Eu estou aqui, irmãos. Estou vivo, estou bem. Sem nenhuma sequela. Sem nenhum dano, sem nenhum prejuízo. Poderia ter perdido a memória, poderia ter tido prejuízo na minha comunicação, na minha visão. Poderia ter entrado em um lugar muito perigoso, mas eu estou bem. Animado, motivado, inspirado, grato e com muita vontade de fazer a obra de Deus e cumprir o propósito dele para a minha vida. Amém? Então, para mim, nesse mês de março, está sendo muito emocionante sair para ministrar o corpo de Cristo. Então, se eu me emocionar, é só gratidão, só alegria. E quando a gente estava cantando aqui no período da música e vendo a alegria de toda a equipe da música, como me emocionou ver pessoas que entendem o motivo da sua dança. Amém? Ele é a razão da gente se divertir na presença dele. Afinal de contas, ele nos salvou, nos curou, nos libertou. E o efeito dessas verdades, irmãos, é que só resta a gente dançar e se divertir na presença do Senhor. Amém? Oh, glória a Deus. Pega a sua Bíblia, vamos fazer uma boa confissão de fé. Diz comigo, essa é a minha Bíblia, a poderosa palavra de Deus, a verdadeira, infalível e imutável palavra da fé. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso o que ela diz que eu posso, e nunca mais a minha vida será a mesma. Diz comigo, eu sou forte, inteligente, obediente, feliz, animado, motivado, inspirado, habilitado, criativo, produtivo. Eu sou simplesmente
O melhor de Deus andando sobre a terra. Faz um barulho bom aí, gente. Glória a Deus. Que honra, que alegria. Eu não posso sair daqui sem compartilhar com vocês, como o pastor Lucas falou. Eu tenho o privilégio de servir ao corpo de Cristo, além da minha igreja local lá em Floripa, ao corpo de Cristo também através do Rema, da Escola de Ministros, mas também como cantor. Então quero aproveitar e te pedir para tirar rapidamente do modo avião e ver aí se você está me seguindo nas suas redes sociais e nas plataformas musicais, Spotify, Deezer, YouTube. Se não tiver uma falta de absurdo, começa a me seguir e bota sempre no repeat, tá bom? Porque cada vez que a minha música toca, minhas contas são pagas, então me ajuda aí. E como o pastor compartilhou pela manhã, é a palavra da fé cantada, e é uma das formas de você ser ensinado pela visão a qual você carrega e faz parte desse ministério a qual nós amamos, Ministério Verbo da Vida. Amém? Eu também tenho o privilégio como escritor, ter lançado 2 livros. O primeiro, O Segredo de Viver Feliz. Quem aqui já tem esse livro? Quem não tem, olha só, tem muita gente que não tem, mas está faltando vergonha de falar que não tem. Mas está aqui. Viver feliz não é sem querer, é de propósito. Nesse livro eu falo sobre o poder da alegria e o que a nova identidade em Cristo proporcionou para nós. E o meu mais novo livro, lançamento, Algo Novo Está Por Vir. O seu futuro não está só no seu amanhã, está dentro de você hoje. Basicamente eu falo sobre o poder da expectativa e a esperança e o que ela promove na nossa vida do presente. Eu tenho recebido muitos testemunhos de pessoas que estão saindo de um lugar de depressão, de desânimo, de desencorajamento para um lugar de expectativa. Afinal de contas, essa expectativa nada mais é do que a visão de ver o fim desde o início e se alegrar no presente. Amém? Então, no final do culto, eu vou estar disponível. Aonde, pastor? Aqui atrás tem a máquina de débito, crédito, Pix, passando a dizer que não pode me levar para a sua casa. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e fala: leva o pastor para casa. E eu vou te dar um abraço, amém, tirar uma foto contigo, te conhecer pessoalmente. Amém, meus irmãos? Nós estamos agora aprendendo o tema Vida de Louvor. Você pode falar isso comigo? Vida de Louvor. E eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 1, do versículo 4 até o versículo 7. Efésios capítulo 1, versículo 4, revela um pouco a ideia de Deus sobre a vida humana. Eu quero te lembrar que você não é fruto do acaso, você não está aqui só porque os seus pais se engraçaram, você não está aqui, irmãos, fruto de uma situação da qual seus pais não idealizaram, você não é vítima das circunstâncias, você não é obra de um abuso, você não é obra de um encontro. Se você está aqui é porque Deus quis que você estivesse, e você foi criado com um propósito, para um propósito. Propósito é a razão original que faz existir uma coisa, é o objetivo de alguém, amém? Deus não cria nada sem propósito, e Ele nos criou com um propósito sublime, pleno, significativo, valoroso. Deus quis compartilhar aquilo que Ele é com um ser criado à sua imagem e semelhança, para viver uma vida na qual o homem seria totalmente pleno, realizado, tendo satisfação, plenitude, significância, importância, para que através dessa relação com Deus correta, guarde essa informação, o homem pudesse dar continuidade a esse relacionamento, por meio de outras pessoas também criadas à imagem e semelhança de Deus. Amém, irmãos? Esse sempre foi o ideal de Deus: relação, parceria, amizade, camaradagem. E a partir desse lugar de relação, o homem teria governo, autoridade, influência. O homem administraria essa terra como um bom filho amado de Deus. E a Bíblia diz em Efésios 1, versículo 4, que Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então, antes do mundo existir,
Deus já tinha pensamentos ao seu respeito. Sua alegria muito me contagia. Vou falar mais uma vez. Antes do mundo existir, você já existia na mente de Deus. Agora, para quê? Por que nós fomos criados e idealizados por Deus? A Bíblia diz, Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, ou seja, nada que nos desabone, nada que comprometa a nossa relação, nada que nos repreenda diante dele. Justiça nada mais é, irmãos, do que essa condição de ser aceito por Deus, de estar na presença de Deus. E o que a justiça tem a ver com o louvor? O que é uma vida de louvor? A vida de louvor é um estilo de vida idealizado por Deus para o homem, mesmo antes do homem existir. Vida de louvor não se trata de um meio período ou de 30 minutos que nós exercemos no período do culto, do louvor. Mas é uma vida de ações, uma vida que corresponde à expectativa de Deus ao nosso respeito. Em tudo que falamos, pensamos, fazemos, vivemos. O homem nasceu para ser uma expressão máxima da glória, da bondade e do amor de Deus em sua vida. Então Paulo diz, olha, Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos. E ser santo é ser separado do mal, separado de tudo aquilo que afasta o homem de Deus. É ter a mesma natureza moral, a mesma qualidade moral que Deus tem, que Deus é. Irrepreensíveis, agora preste atenção nisso, diante dEle, na presença dEle. Diz comigo, eu nasci para viver na presença de Deus. Viver diante dEle, irmãos, nada mais é do que ter a condição de estar na presença dEle. Como? Sem medo, culpa, condenação, complexos de inferioridade, inadequação, chamando Deus de Pai, como se o pecado nunca tivesse existido. Estar diante de Deus é uma qualidade de ser filho de Deus. É uma qualidade de estar qualificado, digno, simplesmente por causa da natureza que nós fomos criados para viver, experimentar e manifestar. E a Bíblia diz no verso 3, e em seu amor, oh, aleluia. Isso será que não deveria gerar em nós, irmãos, uma resolução sobre o quanto nós somos amados, valorizados, celebrados, desejados por Deus? Porque foi no amor dele que ele nos predestinou para ele. A predestinação bíblica não é a fatalista, que ensina que aquilo que tem que acontecer vai acontecer, querendo você ou não. Não é nisso que cremos. Deus não é fatalista em seus propósitos, mas Deus antecipadamente destinou ao homem para a comunhão, amizade, parceria, autoridade, influência, prosperidade, saúde. Vou falar em chinês. Então Deus criou o homem para ser, irmãos, pleno, significativo, realizado, satisfeito, provido, suprido, amado, precisado, curado. Em seu amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como filhos. E essa palavra adoção significa plenos direitos de administrar a herança do Pai. Na perspectiva divina, Ele te criou
para você, como filho, ter acesso a tudo que Ele é, tem e pode. Segundo, a benevolência, ou o beneplácito, ou a sua boa vontade. Irmãos, você acredita que você foi criado para a boa vontade de Deus? Amém. Por quê? Por quê, irmãos? Porque Ele é bom. Esse é o aspecto do caráter de Deus que mais me inspira a amar a Deus. Deus é bom e Ele não pode ser outra coisa. Ele é amor, e amor só dá o que tem de melhor. Para quê? Versículo 6, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual Ele nos deu gratuitamente no amado. Então essa sempre foi a ideia original de Deus para a vida do homem. Um homem vivendo um estilo de vida que, vivido, manifestaria a vida de louvor para o qual ele havia sido destinado. O plano de Deus não mudou ao nosso respeito. Deus continua olhando para a gente e tendo expectativa de que você e eu correspondamos às expectativas que Ele tem ao nosso respeito. E Deus nunca gera uma expectativa ao nosso respeito sem Ele nos dar as condições de correspondermos às expectativas que Ele mesmo tem sobre nós. Se Ele cria o homem para o louvor da sua glória, significa que eu e você fomos habilitados e capacitados por Ele para vivermos, irmãos, essa realidade de agradarmos a Deus e de o glorificarmos. Como? Através da nossa glória pessoal. Porque tudo que Deus criou na vida, na terra, Ele não criou como rebarba, como qualquer coisa, nada de segunda categoria. Deus nunca fez gambiarra alguma. Ele criou os céus e disse: isso é bom. Ele criou a terra e disse: isso é bom. Ele criou a lua, os animais, as estrelas, disse: isso é bom. Ele criou o firmamento, Ele criou os mares, os oceanos, Ele disse: isso é bom. Ele criou todas as coisas e disse: isso é bom. Mas quando Ele criou a mim e a você, Ele falou: vixe, isso é o melhor que eu já fiz. Isso é muito bom. Olha aí para a pessoa que está do seu lado, você fala para ele: você é simplesmente a melhor coisa que Deus já fez. Lá estava Davi, irmãos, em Salmos capítulo 8. E Davi foi um modelo, um protótipo, uma tipificação de um novo padrão de adoração que o homem passaria a viver na velha aliança, já provando de aspectos da adoração na nova aliança. E Davi chegou ao cerne do propósito do homem, quando ele falou: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é em teu nome toda a terra. Tu que expusestes, criaste todas as coisas sobre a obra das tuas mãos. Aí ele começou a fazer uma pergunta: quando eu olho para o céu, para o sol, para a lua e as estrelas que estabelecestes, eu me pergunto: o que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Você já se fez essa pergunta, irmãos? Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Por que eu existo? Diante de tudo que foi criado nessa terra, quem sou eu? Davi era profeta, além de rei, e como profeta, na velha aliança, no Velho Testamento, o Espírito de Deus vinha sobre o homem. E da mesma forma que Davi faz a pergunta, ele responde, inspirado pelo Espírito de Deus: o que é o homem para que dele te lembres? Essa é uma pergunta que perdura gerações e gerações. Shakespeare já havia perguntado: ser ou não ser? Eis a questão. Porque o homem nasceu para viver totalmente pleno e realizado na presença de Deus, mas com o pecado, a queda trouxe marcas que o homem por si só nunca poderia repará-las. E porque o homem foi criado para a comunhão com Deus, e porque o homem foi criado cheio da presença de Deus,
revestido da glória de Deus. Quando o homem pecou, um buraco, um vazio do tamanho de Deus passou a fazer parte da sua existência humana. E esse buraco e vazio não podem ser preenchidos por status, condição econômica, cor, sexo, raça, economia, política, cultura, governo. É por isso que o homem sem Deus vive correndo, irmãos, atrás de propósito. Mas quando ele chega lá, percebe que aquilo ainda não satisfaz. Ele pode ter o dinheiro que for, mas quando ele chega nesse lugar, a plenitude ainda não está operando. Ele pode morar em palácios, mas por dentro, irmãos, ele ainda está com um sentimento de vazio. O que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? E Davi responde, inspirado pelo Espírito de Deus: fizeste, no entanto, um pouco. Esse só um pouco faz muita diferença. Porque, embora sejamos criados à imagem e semelhança de Deus, de acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando a Bíblia diz que Deus nos criou à sua imagem, conforme a sua semelhança. E imagem significa uma cópia, um duplicato, alguém muito parecido com o outro. Eu só quero te lembrar que na perspectiva divina, você é a cara do Pai. É uma cópia dele mesmo. Tanto é que João, em 1 João capítulo 4, versículo 16 e 17, diz: é por isso que nele nós temos essa confiança. Tal ele é. Assim nós somos neste mundo. Levanta suas mãos e diz: tal pai, tal filho, tal pai, tal filho. Mais uma vez, tal pai. Agora olha para o seu irmão e diz: ei, tal filho. Você não é uma aberração de Deus. Você não é obra do acaso. Você não é um acidente, embora você tenha nascido como um acidente. Ou você possa ter nascido como um acidente. Não importa se você foi desejado ou não. Se você foi celebrado ou não. Se você foi amado ou não. Se você está aqui, Deus quis que você estivesse. E independente do formato ou dos meios das quais você foi criado, Deus te criou para o louvor e a glória dele. Então Davi responde: fizeste, no entanto, um pouco abaixo de Deus. E por que esse um pouco? Porque existem atributos das quais Deus compartilhou com o homem e atributos das quais ele não compartilhou com o homem. E é isso que nos diferencia de Deus. Quais foram os atributos das quais Deus não compartilhou com o homem? Sua onisciência, onipotência, onipresença. Embora às vezes eu pense que minha esposa tem onisciência. Porque eu chego de madrugada, abro a geladeira, ela diz: aí não. Se ela está lá no quarto, como ela sabe disso? Eu estou falando, ela já diz o que eu vou falar depois. É muita onisciência para o meu gosto. Mas tirando ela, estou brincando. E corte isso aí depois da live. O homem não foi criado para ser onisciente, onipotente, onipresente. O homem não é soberano. E é claro que nesses aspectos temos limitações. Mas aquilo que nos torna a imagem e semelhança de Deus é aquilo que Deus deliberadamente, generosamente e amorosamente quis compartilhar conosco: os seus atributos morais, sua natureza moral. Deus é amor? Sim ou não? Sim. Pasmem, você foi criado para ser uma expressão desse amor. Deus é bom? Sim. Você foi criado para ser uma pessoa boa. Sim. Deus é justo? Sim. Ou seja, nele não há nada parecido com o mal?
nenhum pecado, você também foi criado para ser justo. Deus é pleno, você foi criado para ser pleno. Deus é próspero, você também foi criado para ser próspero. Deus tem doença? Não, Ele te criou para que você seja curado. Então você foi criado para ser curado, como Ele é. Então os atributos morais, Deus generosamente nos criou para sermos uma extensão, expressão de Deus aqui na terra. E a partir do momento que um homem vivesse nesse lugar de comunhão, de relacionamento com Deus, o homem viveria uma vida de louvor. Então, vida de louvor não é uma música que você coloca no Spotify para ouvir André Martins simplesmente. Pode ouvir. Mas vida de louvor é um estilo de vida que, vivido, manifesta Cristo. Amém, irmãos? Mas eu quero compartilhar algo que veio de inspiração ao meu coração para tratar sobre o assunto. Eu sei que você sabe que o pecado veio. O homem desobedeceu a Deus. Nós aprendemos hoje pela manhã sobre realidades da nova criação. Entendemos os efeitos e as sequelas ou as consequências do pecado. E sabe que isso também afetou a vida de louvor para o qual o homem fora criado para viver? O homem nasceu para viver para o louvor e para a glória de... Você já parou para pensar o que é viver para a glória de Deus? Eu quero te lembrar que quando Adão e Eva foram criados, eles estavam revestidos da glória de Deus. Glória nada mais é do que a manifestação plena de algo. A glória de Deus nada mais é do que a manifestação plena de Deus. O homem foi criado para viver para o louvor e para a glória de Deus. Ou seja, eu e você fomos criados para manifestarmos quem Deus é aqui na terra. Mas quando o pecado veio, a glória que o homem fora criado para viver se perdeu. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos ou carentes estão da glória de Deus. E como o efeito de pecado, ou o efeito da queda do homem, consequências vieram a fazer parte da vida humana. E eu quero compartilhar algumas delas, das quais afeta diretamente a maneira como as pessoas vivem ou não uma vida de louvor. E uma das consequências do pecado é a consciência elevada do pecado em si. Existem dois tipos de consciência. Um grande homem de Deus chamado E.W. Kenyon diz: ou nós estamos vivendo com a consciência de justiça, ou nós estamos vivendo com a consciência de pecado. E eu quero fazer uma pergunta honesta a você: com que consciência você tem desenvolvido a sua vida? Consciência nada mais é do que a capacidade de discernir, de compreender o certo do errado, o bem do mal. A consciência é a voz do espírito humano, que pode ser boa ou má. A consciência do pecado veio com a queda, quando o homem se tornou participante da natureza espiritual de Satanás, quando o homem morre espiritualmente. E preste atenção, a razão para praticamente todo fracasso espiritual vem da consciência do pecado. A mãe de todas as religiões vem da consciência do pecado. E a consciência do pecado destrói a nossa fé e a nossa confiança de viver com ousadia, liberdade e intrepidez diante de Deus, na presença de Deus. Porque a consciência do pecado traz ao homem um complexo altamente desenvolvido de inferioridade,
inadequação, insuficiência. Então preste atenção, no momento em que nós estamos cantando, ministrando ao Senhor, que senso se levanta dentro de nós? Que consciência domina a nossa vida? Cantamos como expressão do propósito para o qual fomos criados, ou cantamos para tentar convencer Deus de que nós o amamos? Será que temos, irmãos, ousadia e liberdade de todos os dias, independente do lugar, da hora, levantarmos as nossas mãos santas, sem ira e sem contenda, e chamarmos Deus de Pai? Ou quando levantamos as nossas mãos, nos sentimos hipócritas, afinal de contas, não nos sentimos qualificados para viver essa vida, afinal de contas, na prática a gente não está vivendo. E de verdade esse complexo de inferioridade, inadequação, incapacidade, ele é produzido pela consciência do pecado. E essa consciência do pecado, infelizmente, impera e opera na vida de muita gente, inclusive na igreja. Mas eu quero te lembrar que Deus fez uma provisão para realizar uma nova criação. E não há como desassociar vida de louvor sem a nova criação. Porque ninguém pode louvar a Deus se não tiver uma mudança de natureza. O homem, não importa a religião, foi criado para o louvor e para a glória de Deus. Mas o homem só pode corresponder à expectativa que Deus tem sobre ele quando a sua natureza muda. E eu quero fazer uma pergunta a você: o que o senso de indignidade faz na vida de pessoas que vivem com essa consciência? O senso de indignidade, ou incapacidade, insuficiência, ela destrói a fé das pessoas. Pessoas que não se sentem dignas, não têm fé na sua própria fé. Estão sempre dependentes da oração dos outros, porque não confiam em suas próprias orações. Pessoas complexadas perdem a paz mental, a sanidade mental. E é difícil louvar ao Senhor com leveza, graça e verdade, com a mente confusa. Pessoas que vivem com um senso de indignidade, fazem da oração uma forma de aplacar seu senso de indignidade. Oram não como efeito da relação correta com Deus, mas para serem aceitos por Deus. Eu me lembro uma certa vez, orando ao Senhor, e eu não estava me sentindo bem, não estava com os meus sentimentos ajustados, não estava bem resolvido em Cristo. E por sinal, olha aí para a pessoa que está do seu lado e fala para ele: em Cristo, você aprende a ser resolvido. Mas quando, irmãos, todas as vezes em que eu me encontrei em um estado emocional confuso, é porque eu perdi a revelação do meu propósito. Então lá estava eu orando, irmãos, e muitas vezes nós oramos não como uma expressão ou um efeito da revelação que temos de quem somos e do que Ele fez por nós, mas para nós alcançarmos alguma coisa por meritocracia. Então fazemos orações fortes, demoradas, aumentamos o volume da voz, porque acreditamos que quanto mais volume, mais Deus recebe.
Outros ficam orando a noite inteira, de madrugada, porque de madrugada a fila é menor. E eu orando, comecei a ministrar e dizer: Senhor, eu te amo. Você sabe como eu te amo. Senhor, eu quero dizer: eu te amo. Eu te amo, Pai. Ó como eu te amo. E nenhum problema dizer que ama a Deus, irmãos. Nenhum problema se expressar a Ele. Mas eu sabia que naquele momento, aquilo que eu estava dizendo era para me sentir aceito por Ele. E eis o problema, irmãos. Se relacionar com Deus para tentar ser uma coisa que já se é. Então eu estava orando e adorando e dizendo: Senhor, eu te amo. Oh, Pai, eu te amo. Oh, eu te amo, Senhor, eu te amo. E imediatamente eu ouvi dentro de mim: filho. Eu parei. Eu sei que você me ama. Mas deixa eu te perguntar: você sabe que eu te amo? Porque não existe louvor sem essa consciência desenvolvida. Nós o louvamos como expressão do nosso amor a Ele. Mas eu quero te dizer que no louvor, ou numa vida de louvor, Ele também ministra a nós. Ele também canta para nós. Ele também se revela a nós. E então o nosso louvor deixa de se tornar um momento de petição, mas um momento de gratidão pelo efeito que você experimenta de já ser o que você tanto deseja ser. Oh, aleluia. Então, por causa da consciência do pecado, qual tem sido a cura do homem? Tristeza pelos pecados, profunda agonia na oração. Outros tentam acalmar a sua consciência pecaminosa indo à igreja, fazendo penitência, jejuando, doando dinheiro, fazendo orações, boas obras, abstendo-se de prazeres, confessando seus pecados, lutando contra os maus hábitos, colocando sob disciplina de negarem e humilharem a si mesmos, negligenciando o próprio corpo, fazendo peregrinação. Mas tudo isso, irmãos, sem a consciência do propósito para o qual nascemos, é só mera religiosidade. Não é louvor. Porque eis o que eu acredito sobre a definição de religiosidade: é tudo aquilo que você faz sem revelação do porquê. Eu vou à igreja, mas entende por que vai? Não é louvor. Os anjos lá atrás disseram: persevera, continua, ministra, vai dar bom. Vou falar mais uma vez. Tudo aquilo que você faz sem entender o porquê deixa de se tornar louvor e passa a ser mera religiosidade. E religião não é louvor. Há dois tipos de consciência de pecado. Primeiro, ao homem que nunca nasceu de novo. E segundo, ao crente pouco desenvolvido. Mas levanta suas mãos e fala comigo com confiança: eu estou aqui para crescer na revelação da justiça e da minha nova condição espiritual. Aleluia. Amém, irmãos. Que a vida de louvor que nós vivemos se torne uma expressão de um senso de aceitação, pertencimento. Que a vida de louvor que nós vivemos, ou que nós iremos viver, se torne uma expressão da revelação que temos, que nós já somos amados, perdoados, libertos e justificados. Você não louva para ser, louva porque é. Não louva para ser amado, louva porque já é amado. Não canta para ser perdoado, canta porque já é perdoado.
Então, quando nós cantamos o que nós cantamos no período do louvor, do primeiro momento, a alegria é um efeito da redenção em Cristo. Porque só é alegre, irmãos, quem sabe de onde veio. Só é grato quem sabe de onde saiu. Levanta suas mãos e diz: eu já fui abençoado, empoderado, habilitado, escolhido para o louvor e a glória de Deus. Abre a sua Bíblia aí agora, por favor, em Colossenses 1, do 9 ao 12, e vamos corroborar essa verdade. Quantos estão sendo enriquecidos? Eu vou ler numa versão chamada Amplifier, a amplificada. Ela diz assim: por esta razão nós também, a partir do dia em que nós escutamos isso, não cessamos de orar e fazer pedidos especiais por vocês, pedindo para que vocês possam ser preenchidos. Aleluia. Porque eu quero te lembrar que em Cristo, o vazio que antes nos dominava, vai embora. Porque agora a gente está preenchido dele mesmo. Então nós precisamos ficar preenchidos da revelação, do completo, profundo e claro conhecimento da sua vontade. Em toda a sabedoria, ou seja, em percepção compreensível dos meios e propósitos de Deus, e em compreensão e discernimento das coisas espirituais, para que vocês possam andar. Na sua versão revista atualizada diz: para que vocês possam viver de um modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo, não é assim? No conhecimento de Deus. Mas na versão amplificada diz: para que vocês possam andar, viver e conduzir a si mesmos de uma maneira digna do Senhor. Irmãos, quantos aqui querem viver de um modo digno? Vamos entender mais o que significa viver de um modo digno do Senhor? Aí ele diz: completamente agradável a Ele, e desejando agradar a Ele em todas as coisas, carregando frutos em toda boa obra, crescendo firmemente e aumentando em e pelo conhecimento de Deus, com plena, profunda e clara percepção, familiaridade e reconhecimento. Versículo 11, nós oramos para que vocês possam ser revigorados e fortalecidos com todo o poder de acordo com a força de sua glória, para exercer toda a espécie de resistência e paciência, perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que nos qualificou. Na sua versão diz, que nos tornou idôneos, à parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Eu vou falar mais uma vez, dando graças ao Pai, que nos fez, que nos tornou dignos. Eu vou falar mais uma vez, dando graças ao Pai, que nos qualificou e nos fez justos para compartilhar a porção da herança dos santos na luz. Então olha para mim, em Cristo Jesus, Deus ele realizou uma redenção que cobre todos os aspectos da necessidade do homem e restaura o homem perfeitamente ao propósito para o qual ele foi criado, viver para o louvor e a glória de Deus. Para quê? Para que eu e você não vivamos mais com um senso de culpa. Irmão, se perceba. Esse é um exercício bom para que a gente possa analisar e perceber a maneira como nós estamos conduzindo a nós mesmos. Se a maneira como nós nos percebemos é sempre com peso de desqualificação, de incapacidade de produzir resultados, a isso dá-se o nome de fraqueza. Se nós nos percebemos inadequados para andar à altura daquilo que Deus diz, não é o senso de justiça que nos domina, é o senso de pecado.
E uma pessoa com um senso de pecado não tem confiança de levantar as suas mãos com ousadia e alegria na presença de Deus. Não porque não é qualificado, mas porque não se sente qualificado. Reza a lenda que o momento que o crente mais mente é quando está cantando. Porque quando ele está cantando, ele está dizendo: irei para onde queres que eu faça. Farei o que queres que eu faça, eu sou teu. E Deus diz: faça tal coisa. Ele diz: está amarrado, Satanás. Abençoe fulano. Não, sai para trás de mim. Amém, irmãos? Eita, aleluia. Se diverte um pouco, irmãos, para a alegria aumentar. E agora nós cantamos com tanta confiança: eu estou gastando meus dias por ti. Mas na prática, irmãos, se nós não entendermos que a nossa vida deve ser uma vida de louvor e adoração, a gente não está gastando nada. A gente está condicionando gastar a nossa vida porque está cumprindo uma escala quando cumpre no louvor na igreja. Pastor, você sabe que eu gasto a minha vida pelo evangelho, todo domingo eu estou na igreja. Mas isso não é gastar a sua vida. Pelo contrário, isso é te ajudar a você restaurar a sua vida. Oi, som, teste 1, 2. Mas que coisa maravilhosa quando a gente entende que nós já somos tudo aquilo que nós desejamos ser. Então a única coisa que nos resta é entender que nós existimos para o louvor e para a glória de Deus. Eu quero te dizer algo nessa noite: em Cristo você está completo. Não tem mais falta de nada, necessidade de nada. Em Cristo você já tem tudo, está completaço. Aí o que é que sobra para alguém que entendeu que em Cristo é completo? Louvor, adoração. Então adoração, louvor, vida de louvor e adoração é uma resposta à revelação que nós temos sobre o que Ele em Cristo fez por nós. Colossenses 2,9, a Bíblia diz: porque nele habita corporalmente. Nele quem, gente? Em Cristo. Habita o quê? Corporalmente a plenitude da divindade. Aí alguém pode dizer: está vendo, pastor? Nele, em Jesus, é que habita corporalmente a plenitude da divindade. Em Jesus. Mas você aprenda, no Rema aprende isso, que depois do verso 9 também vem o verso 10. Aí a Bíblia diz: e nele vocês estão completos. Amém, Jesus? Nele nós estamos completos. Nele nós estamos aperfeiçoados. Aleluia. E o que essa redenção fez por nós? E foi isso que me emocionou tanto. E o Senhor me trouxe à tona um dos propósitos para o qual eu existo. Como eu me emociono, irmãos, em ver pessoas cantando com gratidão, com alegria, os benefícios do Senhor por causa da mudança de vida. Deus me chamou para ser um mensageiro da alegria. Uma das mensagens da minha vida é alegria. Olha aí para a pessoa que está ao seu lado, vê se ele está com cara de alegria ou prejuízo. Porque se estiver com cara de prejuízo, eu estou aqui para o cumprimento do propósito. Restaurar a alegria. Mas eu quero te lembrar que quando Cristo veio, Ele veio trazer de volta aquilo que o pecado roubou. A comunhão com Deus, a parceria com Ele, a nossa filiação. João 12:13 diz: Cristo veio para o que eram seus e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então levante suas mãos e diz: eu nasci da vontade de Deus. E quando Ele foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitado, tudo aquilo que o pecado havia roubado em Cristo foi
restaurado. Então, quando Deus olha para você, Ele não consegue diferenciar quem é você e quem é Cristo. Qual é o nosso problema? É porque a gente se vê sem estar nele. E qual é a nossa solução? Quando a gente se vê nele. Colossenses 1, 26, 27. Cristo em nós. Cristo em nós. É a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. A glória que outrora fora perdida no Éden, foi agora redefinida, restaurada em Cristo Jesus. E aí eu quero te lembrar algumas passagens sobre a redenção que deve alegrar o nosso coração e produzir louvor. Porque mais uma vez, louvor é uma resposta à revelação do que você recebeu nele. Eu não sei quanto a você, mas antes de Cristo, irmãos, eu só estava vestido de vestes de imundícia, com trapos de injustiça. Ah, pastor, mas eu sempre fui uma pessoa boa, eu nunca bebi, nunca fumei, nem dancei colado. Eu sempre paguei meus impostos, sempre fiz o bem, sempre fiz boas obras. Eu só não era crente. Então você não era nada. Potencialmente um filho, na prática não. As nossas obras, sem a revelação do que Cristo fez por nós, é como trapos de injustiça, de imundícia. Mas Deus resolveu o problema do homem, enviando Jesus. E a Bíblia diz em Isaías 61, 10, 11: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque Ele me vestiu com vestes de salvação. Não, vamos lá. Eu vou me regozijar. Sabe o que significa regozijar, né? É uma alegria super abundante, que não cabe em si. É um júbilo, é uma explosão de alegria. A minha alma se alegra em Deus porque Ele me vestiu com vestes de salvação. Então olha aí para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: ei, essa roupa caiu bem em você. Que roupa é essa que caiu em você? Calma, não é a que você está usando. Mas quando Deus olha para você, você está vestido de salvação. E o que essa palavra salvação significa no grego? É a palavra sozo, que significa cura, libertação, proteção, preservação, perfeição, livramento, bem-estar, sanidade mental, prosperidade. Eu estou vestido de cura, eu estou vestido de preservação, de perfeição, livramento, bem-estar, sanidade. E Ele nos envolveu com um manto de justiça. Como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos e o jardim faz nascer o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Deixa eu dizer algo a você: você está vestido de justiça. A justiça não é uma experiência que você tem de vez em quando, embora ela produza muitas experiências maravilhosas. Justiça é uma posição, é uma condição, é um estado de ser. Porque você é justo, então você pode corresponder às expectativas de Deus. Aleluia. Porque você é filho, você pode viver com confiança na sala do trono. Zacarias 3,17 diz, Sofonias, 3,17: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te, e Ele se deleitará em ti
com alegria. Irmãos, é muito bom quando a gente se deleita, ou seja, quando a gente tem prazer nele. Mas você já parou para pensar na perspectiva dele sobre nós? Ele se deleitando na gente. Come on, vamos lá, gente. Sério, por favor, vamos lá. Uma coisa é eu me alegrar nele, mas ele se alegrar na gente. Então Deus precisa se alegrar na gente para ser quem ele é? Não, ele é quem ele é. Ele é pleno. Ele é o grande eu sou. Mas porque ele nos criou para a sua glória e para o seu louvor, a maior alegria de Deus é ver filhos que entendem quem são, o que têm, o que podem. É ver filhos redimidos, restaurados, justificados, reposicionados à presença dele, sem um senso de indignidade. Sabe por quê? Porque em Cristo Jesus você se tornou qualificado. Não, eu quero te dizer, você pode não se sentir qualificado em muitas áreas da sua vida. Pastor, eu não me sinto um bom homem, não me sinto um pai bom o suficiente, um marido bom o suficiente, um empregado bom o suficiente, eu não me sinto um servo de Deus bom o suficiente. Eu sempre lido com esse senso de inadequação. Mas quando você aprender a se descobrir nele, ele já te qualificou para ser tudo que você deseja ser. Então, o que é gratidão? É uma expressão de honra por reconhecer os benefícios do Senhor em nosso favor. Então você agradece porque é, não porque quer ser. Vamos lá, gente. Vamos lá, Colossenses 1:11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua... Eu posso descer? Tu permite, pastor? Permitir, eu subo. Mas vocês me prometem aí atrás que vão me ver aí, aqui? Que eis uma coisa que eu estou resolvido em Cristo, que certamente na eternidade eu terei mais do que 1,65 m. Quando esse corpo mortal for revestido pela vida, então eu não terei mais que lidar com essa barriga. E mais de 1,70 m terei, certamente. Mas enquanto isso a gente se resolve em Cristo e está tudo certo, amém? Mas eu quero te lembrar, Colossenses 1:10, abre aí de novo, a gente vai ler do 10 ao 12 e a gente vai cantar e ministrar ao Senhor como expressão de gratidão. Por que foi, irmãos? Porque Paulo orou pelos irmãos para que eles pudessem se encher do pleno conhecimento de Deus, para que vocês possam viver de um modo digno do Senhor, para o seu inteiro, frutificando em toda boa obra. E o que mais? Crescendo o conhecimento que vem de, sendo o quê? Fortalecidos em seu glorioso poder, não é assim? Como? Segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com cara de prejuízo, é isso? Com alegria, dando o quê? Que nos fez o quê? Mas eu não me sinto idôneo. Aí, irmãos, a gente tem que definir algo na nossa vida. Ou você quer ser definido pelo que você sente, ou você aceita ser definido pelo que ele diz. É só isso. Ou você quer ser definido pela velha criação, ou você aprende e aceita ser definido pela nova criação. Ele te fez idôneo, ele te qualificou, ele te colocou numa condição favorável. De quê? De participarmos da herança dos filhos da luz. Então, quando você agora rende graças, independente do seu estado atual, você rende graças porque é. Aí, quanto mais você fala sobre quem você é, mais o confronto entre o que você está vivendo acontece. Olha que diferença. Pai, eu te dou graças, você me amou com amor eterno. E você se sentindo, menino, me sinto amado, ninguém me ama, ninguém me quer. Sou tão amado,
estou suprido, fui redimido, estou em Cristo, estou em Cristo, sou tão ungido, eu sou teu filho. Mas você não está sentindo nada disso. Você já acorda com a sensação de que está com o nome no Serasa, espiritualmente falando. Menino, você já acorda carregado. Daquele senso de que nada dá certo na sua vida, de que você ainda não está no trabalho que você deseja, não tem a família que você sonha, não tem a casa que você deseja, não tem o chamado a que você sonha. Ou seja, você não está vivendo nada dessa realidade. Todos os dias um senso de incapacidade, um senso de indignidade, um senso de imperfeição. Então você tem duas opções: ou você canta as suas lamúrias e vive movido pelo que sente, ou você passa a cantar o que você crê, e o que você crê determina o que você sente. Canta comigo. Minha inspiração, o sentido da canção é você, Jesus. Canta agora com essa consciência. Eterno prazer, a minha glória é você, Jesus. Nós chamamos, Senhor, nós chamamos, Senhor. Existe uma coisa que eu amo mais que tudo, só tua presença. Tu és o meu tesouro, o bem mais precioso. Nós chamamos, Senhor, nós, Senhor, que eu amo mais que tudo. Tu és o meu tesouro, o bem mais precioso, só tua presença. Existe uma coisa, existe uma coisa que eu amo mais que tudo, só tua presença satisfaz, só tua presença. Tu és o meu tesouro, o bem mais precioso. Preste atenção agora, ouça o que você vai cantar em tua presença, vai! Em tua presença sou definido, e assim experimento todo o amor. Em tua presença sou construído, e assim você se satisfaz, você se satisfaz, e assim você se satisfaz, você se satisfaz. Existe uma coisa que eu amo mais que tudo, só tua presença satisfaz, só tua presença. Tu és,
satisfaz. Vamos todos cantar a Ele. Levante sua voz, levante suas mãos e com todo o coração ministre diante dEle. Só tua presença satisfaz. Se você conhece, canta assim: minha devoção e afeições pertence a ti. A gratidão e as mais belas canções devolvo a ti. Vai! E pertence a ti. A gratidão e as mais belas canções. Agora você pode cantar com confiança. E eu sou teu, e tu és meu. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. E eu sou teu, e tu és meu. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Tua bondade eu provei e vi. Tua glória revelou-se a mim. Minha face brilhou, o amor me pegou e me transformou. Tua bondade eu provei. Yeah! Minha face brilhou, o amor me pegou e me transformou. E eu sou e o meu amado é meu. E eu sou teu, e tu és meu. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Agradece ao Senhor por essa noite. Obrigado, Pai, porque com confiança e ousadia a gente levanta as nossas mãos como expressão de gratidão, de honra, de glória e de louvor. Como filhos amados, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Te amamos, Senhor, de todo o nosso coração. Te amamos não para sermos algo, mas porque já somos algo. Te amamos não para sermos amados, mas porque já somos amados. Não para sermos aceitos, mas porque já fomos aceitos. Te amamos, Jesus. Te amamos, Deus. Te amamos de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Foi uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado a todos que expressaram gratidão, alegria, carinho, generosidade com a minha vida. Que você seja enriquecido e abençoado na prática da palavra, em nome de Jesus, amém?
No final vou estar lá atrás para dedicar o livro a você e te dar um abraço. Pastor Lucas. Aleluia. Eu quero que você permaneça com seus olhos fechados. Eu não conheço a todos que entraram aqui essa noite, mas como foi dito, até mesmo por mim antes, talvez você tenha entrado aqui convidado por alguém, mas foi Deus quem te conduziu até esse lugar. E eu não posso deixar que você não viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus deseja te chamar para mais perto e caminhar contigo. Então, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, não é sobre ser dessa igreja, não é sobre religiosidade, querido, é sobre ser a família de Deus. Então, se você entrou neste lugar e você nunca entregou a sua vida a Jesus, como você aprendeu, é nele que você tem a sua vida transformada, é nele que você vai se sentir digno de caminhar com ele. Se você entrou aqui e nunca fez essa oração e deseja, a palavra de Deus diz que é necessário crer com o seu coração e confessar com a sua boca. Pastor, eu preciso levantar as minhas mãos, eu preciso orar. A Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que você precisa confessá-lo diante dos homens, para que ele possa de fato te confessar diante do Senhor. Se você entrou aqui essa noite e você nunca fez essa oração, e você deseja entregar a sua vida a Jesus, levanta a sua mão direita, eu quero orar com você. Se você entrou neste lugar e você nunca fez essa oração, Deus está te oportunizando. Levanta a sua mão direita aí no seu lugar. Eu estou vendo a sua mão levantada. Existe mais alguém? Levanta a sua mão. Entenda como uma oportunidade que Deus está te dando mesmo. Existe mais alguém? Pode vir aqui à frente. Existe mais alguém? Eu quero insistir nesse convite. Não é que só te falta isso. Se te falta isso, te falta tudo. Se você está aqui e não entregou a sua vida a Jesus ainda, levanta a sua mão, nós queremos orar com você. Talvez você tenha feito essa oração e não me importa saber o motivo pelo qual você talvez se afastou, talvez quis viver a sua maneira, mas você entendeu que não deu certo e você quer reafirmar esse compromisso teu com o Senhor. Se você está aqui nessa condição, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Existe alguém? Deus está te oportunizando, querido. Não saia daqui da mesma forma que você entrou, mas receba de Deus o perdão, receba dele esse abraço, te trazendo de volta para viver o que ele tem para a sua vida. Existe alguém? A Bíblia diz que o céu está em festa, porque ele teve a condição de vida mudada. Queridos, não é interessante pensar que ele nunca mais vai fazer uma oração tão poderosa quanto a que ele fez aqui agora? O maior milagre que ele poderia viver, ele acabou de viver, que é o de ser salvo em Cristo Jesus, ter a eternidade, a vida dele transformada. Ele era um morto que passou agora mesmo a se tornar vivo espiritualmente. Amém. Aleluia.